Ainda não conhece o Flávio Wozniak. Ele é um parapsicólogo que algumas sextas-feiras do mês ele atende o dia todo aqui na nossa comunidade matriz. Boa noite. Então, muito obrigado pela presença de tanta gente. Também agradeço ao Padre Leandro, embora ele não esteja, pela acolhida aqui já ano passado. Faz tempo que a gente tem vindo aqui 2 vezes por mês para essa parte terapêutica de atendimentos nessa área emocional, e que também às vezes repercute no corpo, que o nosso corpo ele balança, ele vai e vem, ele sofre, ele paga o pato, dependendo como que a mente da gente funciona, como nós vamos ver. Tentando compreender como que a mente da gente funciona, né? Então, na área da parapsicologia, a gente usa esses 2 conceitos: consciente, subconsciente. Aliás, se alguém quiser fotografar imagens que tiverem aqui, tudo bem, sintam-se à vontade, né? Então, consciente, subconsciente. Não é diferente do que a própria psicologia também trabalha, ou do que a própria psiquiatria leva em conta, todas essas ciências da área mental. Vamos entender agora um pouquinho, então, cada um deles. O consciente é o lado racional. É a mente que realmente consegue analisar as coisas, refletir. É dali que a gente pode ter a sabedoria. É o que também nos distingue dos outros seres vivos, né? O que nos torna plenamente humanos. Então, quando às vezes a gente ouve um noticiário, uma tragédia, algum crime hediondo que alguém cometeu, até costuma se dizer: nossa, essa pessoa fez pior que bicho, né? Que bicho não faz certas coisas. Então, exatamente, por falta de usar esse lado consciente, racional, por se deixar levar pela outra mente, pelos impulsos, né? Evidente que o consciente, ele é mais devagar, é mais lento, precisa de um certo esforço para funcionar, precisa que a gente se concentre. Enquanto que a outra mente, ela é muito instantânea. O consciente, então, é esse lado que precisa de um esforço, precisa que eu me concentre, precisa da atenção, né? É ele que nos permite termos autocontrole. Então, quando se diz assim, respira fundo, conta até 10, é disso que a gente está falando, da mente consciente, desse esforço que a gente precisa fazer para fazer ele funcionar, né? Só para clarear um pouco mais, então, o consciente, ele funciona nessas 3 condições. Só funciona quando? Primeiro, estamos acordados. Ou alguém aqui, enquanto dorme, está usando o consciente? Levanta o braço se alguém usa o consciente enquanto está dormindo. Então, só quando a gente está em estado de vigília, acordado. Mas é uma ilusão meio geral da humanidade a gente achar que só porque a gente está de olho aberto, a gente pode se iludir e achar que a gente está consciente, só porque a gente está aqui acordado. Pensa numa pessoa que tem pânico de borboleta, ou que não apaga a luz para dormir. Tem que ter uma luz acesa no quarto, porque... Mas vamos pensar lá na borboleta. Ou tem gente que tem pavor de barata, de sapo, de lagartixa, não viaja de avião de jeito nenhum, não entra em elevador, ou sofre muito, tem que ter alguém junto. Borboleta. Será que a pessoa, naquele instante, ela consegue
enxergar o que é a borboleta, o que ela é de verdade, a borboleta? Ou não consegue, na hora do pânico ali? Sim ou não? Não, porque a borboleta é inofensiva, não tem veneno, não ataca ninguém. Ninguém vai para o hospital por causa de uma borboleta. Ou então, se alguém apagar a luz e deixar o quarto bem escuro, com toda certeza de manhã cedo a pessoa está ali. Nenhum espírito atravessou parede, derreteu a pessoa e carregou a pessoa para não se... Nenhum ET, não existe nada disso. Então veja, é a mente da gente. Mas aqui eu só puxei para fazer ver que a pessoa está dormindo ou ela está acordada na frente da borboleta? Acordada. A pessoa está dormindo ou está acordada na frente do elevador do prédio? Acordado. Cadê o consciente para entrar e usar o equipamento, ou para lidar com a borboleta, com uma aranha, com um sapo, com seja qual for o inseto que esteja na nossa casa, né? Então isso mostra como não basta a gente estar de olho aberto e a gente achar que a gente está plenamente consciente. Em muitos momentos o subconsciente nos pega, nos domina, nos leva de arrasto, ou também no sentido positivo, nos empurra para o lado certo, né? Outras vezes para o lado que dá ruim depois, né? Número 2, que é o ponto mais importante desses 3 aqui. A mente consciente só funciona quando a gente se concentra. Quando a gente presta atenção. A memória está aqui junto nesse processo, né? Então, já deve ter acontecido com vocês, comigo também já aconteceu, de voltar na frente do portão de casa para ver se o portão eletrônico, se eu deixei ele fechado. Ou a pessoa volta lá para ver se desligou a panela no fogo, se desligou o ferro elétrico, ou se o alarme do carro está acionado. Quer dizer, o que falta naquela hora ali que a gente aperta um controle e o portão anda? Falta estar concentrado. Ó, estou vendo, o portão está andando. Ó, estou desligando aqui da tomada o ferro elétrico. Ó, estou desligando aqui a boca do gás. Então, se eu fizer, prestando bem atenção no que eu estou fazendo, daqui 5 minutos, 10 minutos, não vai bater a dúvida ali, será que eu fechei ou não fechei? Liguei, desliguei, fechei ou não fechei? Aí volta lá para conferir. Não vai ter essa dúvida, porque eu fiz, prestando atenção, me concentrando no que eu estou fazendo, né? Então, a concentração é como que o botãozinho chave ali, né, para a gente usar a mente consciente, a mente racional, a mente sábia. No entanto, esse é um probleminha muito sério na espécie humana, porque se a gente tivesse como medir quantos minutos por dia, o dia inteiro, desde que a gente abre o olho até de noite, quantos minutos a gente está concentrado, bem concentrado? A maioria sempre me responde que é quase nada, é muito pouco. Ou em outras palavras, né, uma expressão que se usa muito por aí, a gente vive de que jeito? Isso, pode falar alto, a gente vive no automático. O automático é a outra mente, vai nos empurrando, fazendo a gente fazer tudo igual, do mesmo jeito, ontem, semana passada, mês inteiro, ano passado, uma vida assim muito no automático. Que até caberia aquela frase que Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. E a gente está ali, feito um robozinho, seguindo no automático, não sabe nem o que está fazendo tudo igual, às vezes errado, às vezes certo, né? Mas no automático. Então, o concentrar-se é o que nos tira do automático. Na hora que eu dou uma respirada,
Eu deixei o automático de lado e estou aqui prestando atenção, estou usando o consciente. Terceira coisa, a calma. Ter a mente calma ajuda muito para que o consciente possa funcionar. Vamos primeiro pensar assim, pelo lado oposto. Quanto mais uma pessoa está ali espumando de raiva, num ódio que está fervendo, numa crise de ansiedade, o coração acelerado, então raiva, nervosismo, pânico, irritação. Quanto mais a pessoa está aí com um vespeiro dentro da cabeça, vai ser quase impossível agir com a mente consciente. Vai ser facinho se deixar levar pelos impulsos, pela raiva, pela grosseria, agressividade, pelo pânico, ansiedade, depressão, o que for, né? Então, isso mostra o quanto que é importante o acalmar-se aqui dentro. Fazer a mente se acalmar se eu quero agir com a mente sábia, com a mente racional, com a mente consciente. Então aqui, repetindo de novo essa história do conte até 10, respire fundo, são dicas que querem nos ensinar exatamente isso, de como é importante focar, concentrar-se, acalmar-se, porque aí você está dando chance para a sua mente consciente. Quanta gente está lá na penitenciária porque agiu por impulso, cometeu um crime, às vezes no momento ali, né? Quanta gente está no cemitério porque reagiu na hora de um assalto, em vez de ficar quieto, em vez de se segurar, não querer sair no soco com o assaltante, não querer tomar a arma dele, ele está armado. A pessoa nervosa, ela quer ir para cima, leva um tiro, acabou, morreu. Então olha ali como seguir os impulsos. Hoje em dia, quanta gente que abre um site aqui de compras e segue o impulso e finalizar compra. E clica ali e daqui a pouco, 2, 3 dias depois, estão chegando os pacotinhos, né, das compras que a pessoa vai fazendo. Então é seguir o impulso, em vez de analisar, pensar, respirar fundo. Subconsciente. A imagem que a gente usa é de um iceberg, né? É aquela montanha de gelo flutuando no oceano, que fez o Titanic afundar, né? O iceberg sempre tem esse padrão, assim, no sentido de que tem uma pontinha para cima da água e tem uma montanha para dentro do oceano, né? A parte de baixo é muito maior. Então, também aqui, quando a gente fala da mente humana, o subconsciente é muito maior, muito mais forte, digamos assim, muito mais, controla muito mais a nossa vida do que o lado consciente, que é mais frágil e que precisa dessas 3 coisas que eu falei, né? Principalmente precisa que eu me concentre, precisa que eu esteja calmo, senão ele já não funciona. O consciente é que nem uma vela acesa no vento. Tenta acender uma vela no vento para ver se é fácil. Apaga fácil. Então a mente consciente desliga facinho, se eu não estiver bem concentrado, se eu não estiver com a mente mais ou menos calma, né? O subconsciente funciona o tempo todo, dia e noite, dormindo, acordado. Então aqui numa imagem está lá uma menina, acho que fazendo aulas de direção e está com medo do volante, do trânsito. A outra está dormindo, mas não é um sono tranquilo, se vê que está ali meio apavorada, né? Então, qual é a prova facinho de que enquanto a gente dorme, o subconsciente está funcionando? Digam aí.
Como é que a gente pode provar que o subconsciente funciona enquanto a gente está dormindo? Os sonhos, né? Então, e toda pessoa, segundo a ciência, sonha umas 5, 6 vezes por noite. 5, 6 sonhos toda noite. Só que o mais comum é que a gente não lembra de nenhum de manhã cedo, né? A não ser se a gente acordar bem no meio de um sonho, bem na beirinha, na hora que o sonho está terminando, a gente acorda, aí você vai lembrar daquele ali que você estava sonhando. Aí depois você deita, volta a dormir, de manhã cedo é capaz de você não lembrar mais, né? Então, os sonhos, os pesadelos, a pessoa que às vezes acorda várias vezes durante a noite, pensando, preocupado, problemas, isso é o subconsciente, né? Funcionando ali o tempo todo. Já falamos várias vezes, né, quando a gente usou a palavra automático, né, a gente está falando do subconsciente. Tudo que é impulso é o subconsciente, tudo que é instintivo é o subconsciente. Mecânico, né, então é o lado assim, automático, mecânico da nossa mente funcionando o tempo todo. Funciona desde a gestação. Isso é fundamental. Na terapia, a gente praticamente em cada caso, a gente comprova isso. Que os problemas que nós temos, muitas vezes a raiz está lá na barriga da mãe. Aquilo que a mãe sentiu durante os 9 meses. Se foi tudo bem, uma gestação bem vivida, bem acolhida, ou se foi tumultuado o processo, foi muito sofrimento, rejeição, tudo isso vai ter consequências, né? Porque o subconsciente, ele vai gravando tudo. Então, tudo que a mãe sente, se a mãe está feliz da vida, tranquila, vibrando, entusiasmada, o bebezinho sente isso junto com a mãe, que ele está ali dentro. Ou se a mãe está desesperada, insegura, cheia de medos, conflitos, o bebezinho sente junto esse medo, essa insegurança. E aquilo tudo fica gravado no subconsciente. Tanto que na terapia, muitas vezes você usa uma técnica ali, você ajuda a pessoa a se concentrar. Não é todo mundo que tem essa mesma facilidade, mas alguns conseguem lembrar de coisas que aconteceram na gestação. Por exemplo, está lá a pessoa ali chorando. Aí a gente pergunta, claro que a gente já induziu ela, ó, vamos lá, imagine que você está na barriga da mãe, 9º mês, 8º mês, 7º mês. De repente você vê que a pessoa começa a ter uma reação ali, por exemplo, ela chora. Daí você pergunta, o que está acontecendo? Ah, o pai brigou com a mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E se depois essa pessoa for lá, mãe, eu fui lá na terapia e lá na terapia eu lembrei de uma coisa assim, assim. Aconteceu isso mesmo quando você estava grávida? Bingo, aconteceu. Então olha ali como aquilo fica registrado, gravado. É uma memória total assim de tudo que é sentido, vivido. Então daí disso a gente pode concluir aí de como é importante o período de gestação, de como quem vai ter filhos ou engravidou devia ter esse cuidado de viver esses 9 meses de uma maneira mais tranquila possível. Harmonia, acolhimento, um ambiente de família, de gente que se entende, que tem carinho, que tem cooperação, porque tudo isso vai ajudar para que nasça um ser humano assim, estável, seguro, com autoestima, né? Porque tudo fica gravado. Deixa eu voltar aqui. Grava e executa. Executa aquilo que fica gravado. Vamos lá pensar de novo na borboleta. Por que alguém tem medo de borboleta?
Se ela não faz nada, é inofensiva. Porque alguma coisa aconteceu lá atrás, talvez quando a criança era pequenininha, bem pequena, se assustou. Ou então jogaram uma lagarta, ela se arrepiou até aqui. Tem irmão, primo, vizinho que faz essas brincadeiras idiota, né, de jogar às vezes uma lagarta no corpo da criança, e a criança sai aos berros, desesperada, gritando. Aquele sentimento, aquele pavor sentido naquela hora, vai gravar no subconsciente. A partir dali, às vezes a vida inteira a pessoa vai ter pavor daquele bicho, né? Então, às vezes tem gente que tem um pavor danado de aranha. Quando você vai descobrir, mas de onde que veio isso? Por que a pessoa tem esse pavor? Ainda que as aranhas, algumas têm lá o seu veneno, que a gente precisa saber respeitar, saber cuidar. Mas não precisa ter pânico. Aí você vai lá e você descobre que teve alguma situação assim, que a pessoa, criança ou adolescente, teve um momento ali de susto, de medo. Gravou no subconsciente. E a partir daí o subconsciente ele segue, ele obedece. Ele quer me ajudar, ele quer me proteger. Então lá, na hora que uma criança se assusta com uma borboleta, o adulto não teria porquê, porque já é adulto, que já sabe o que é. Mas uma criancinha de 2 aninhos não tem ideia, né? Quer dizer, é o subconsciente achando que ele está me ajudando a escapar do monstro. Quando na verdade é um inseto inofensivo, que não faz nada. Então o problema não está nele, o problema está aqui, no que está gravado na minha cabeça. Assim como o problema não é o elevador. Se a gente liga a internet, liga a televisão, não tem notícia, pelo menos na minha televisão, que morre um monte de gente nos elevadores todo dia. Não tem. O elevador é extremamente seguro. O problema não está nele, o problema está aqui, no subconsciente. O problema não está no avião. É o segundo meio mais seguro que existe de transportar pessoas de uma cidade, de um país para outro, de um continente para outro. Não tem, eu digo assim, morre muito mais gente que escorrega no tapetinho e racha a cabeça dentro de casa, do que se você somar 20 anos de aviões que caíram por dia. Se você somar, se a gente tivesse a ficha dos hospitais do mundo inteiro e fosse lá somar quanta gente que morreu de traumatismo craniano porque caiu dentro de casa, vai dar muito mais, mas muito mais mesmo, do que se você somar 30 anos, 40 anos de aviões que caíram, né? Então veja como a gente não está enxergando a verdade. O que é a borboleta, o que é o elevador, o que é o avião, o que é apagar a luz para dormir, né? O que é falar na frente dos outros, né? Tem gente que sofre tanto às vezes para dizer uma frase na frente dos outros. Nas comunidades religiosas, né, pedem para a pessoa fazer uma prece na missa, ou fazer uma leitura, a pessoa não consegue, né? É o subconsciente que não deixa. Agora, se você respira fundo, espera, quem que manda em mim? Sou eu ou é o subconsciente? É o consciente que manda, é o subconsciente que eu vou deixar mandar? Aí você começa a enfrentar, você supera aquilo, né? Então, nesse caminho aí, o subconsciente ele executa tudo aquilo que a gente aprendeu, o que nos ensinaram a vida inteira. Também as coisas boas, as rotinas. Cada um tem as suas rotinas. Desde quando você sai da cama, tem gente que primeiro já vai lá no fogão, bota água na chaleira, já liga o fogão e daí vai lá lavar o rosto, vai no banheiro, vai fazer a higiene, depois daí a água já está fervendo, já vai fazer... É rotina, é aquilo que você faz, é a sequência das coisas. Por exemplo, tem gente que toma banho de noite, tem gente que gosta de tomar banho de manhã cedo, né? Então,
Depois que você fez um número de vezes, você não pensa mais. Você faz, está no automático, já automatizou aquilo. Você terminar uma refeição e lavar a louça, e já deixar lá a louça no escorredor, ou já enxugar e guardar, tudo bem, é uma boa rotina, mantém as coisas em ordem, a louça lavada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo pode ter visita. A visita está ali e você está ali almoçando com a visita. Se a pessoa tem esse condicionamento de que já terminou a refeição, já tem que lavar a louça, se ela não prestar atenção, o que vai acontecer no domingo? É capaz de ela arrancar a louça debaixo da visita e vamos lavar a louça porque tem que lavar a louça. E a pessoa não enxerga que, peraí, se de segunda a sábado essa rotina é boa, porque só estou eu aqui, ou só a família, no domingo mudou porque tem visita, deixa a louça lá, depois a gente lava, vamos conversar, vamos aproveitar a visita. Racismo também, né? ou tantos outros ismos. Por que uma pessoa racista pensa de um jeito racista ou reage de um jeito racista e comete crime? Porque está no subconsciente dela. Ela aprendeu aquilo desde criança numa família que brincava, fazia piadas. A criança vai crescendo naquele ambiente racista. Depois ela não está parando para pensar, será que quem tem uma pele diferente é inferior? Ela não pensa, ela apenas joga para fora aquilo que está gravado, né? Então todo tipo de fanatismo, também o fanatismo religioso. A pessoa que é assim, doutrinada, obcecada, porque ensinaram, porque está escrito, porque disseram, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque está na Bíblia. Se você não respirar fundo para pensar, peraí, mas será que é assim mesmo? Será que no mundo de hoje, né? Então isso é usar o consciente. Agora, se você simplesmente, às vezes, está ali apegado a algum ensinamento, seja de família, seja na cultura que a gente nasceu e cresceu, ou seja na religião da qual a gente pertence, você está ali no automático. Nesse ponto, se a gente for olhar Jesus de Nazaré, ele nasceu dentro do judaísmo, né? A religião dele de família era judaísmo. Ia lá na sinagoga, provavelmente foi algumas vezes no templo de Jerusalém, mas ele engolia de cabo a rabo tudo aquilo que o judaísmo propunha para as pessoas? Não. Questionava as coisas do judaísmo. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Porque muitos dos preceitos, 613 preceitos tinha lá o judaísmo. Então era uma canga pesada no lombo do povo para seguir tudo aquilo à risca. E Jesus simplesmente veio e chutou para escanteio um monte dessas coisas. Então olha ali a liberdade de alguém que nasce numa religião, mas ao mesmo tempo sabe ser livre, sabe ser maior, sabe deixar de lado aquilo que está ultrapassado, aquilo que não faz sentido, para mostrar que Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus não é seguir à risca um determinado preceito, como aquele do sábado, né? No judaísmo não se podia fazer nada no dia de sábado, que era o dia sagrado, né? Aí ele pergunta, então se o teu cavalo, seria hoje, ou se o teu burro de carga cair num poço, você vai deixar ele lá morrendo no poço, porque não pode fazer nada? Você não vai lá acudir ele? Porque estavam criticando ele porque ele curava pessoas no dia de sábado. Então olha ali, está desrespeitando a religião, mas para acolher o ser humano, né? O subconsciente é como a terra, né? Claro que a terra precisa ser fértil, ela precisa estar úmida, precisa estar ali com o pH. Para quem é especialista na plantação, tem que ter um pH equilibrado ali, porque senão a planta também não vai. Mas se plantou a semente,
vai germinar. Claro que a semente também precisa estar viva. Então, se você plantar trigo, vai nascer trigo. Se você plantar feijão, vai nascer feijão. Se cair erva daninha ali, vai nascer erva daninha. A terra faz germinar tudo aquilo que cair nela. Mesma coisa o subconsciente. Quer dizer, tudo aquilo que está ali no subconsciente, o subconsciente traz à tona. Então, se eu vim já de uma gestação tranquila, serena, se eu já me senti bem acolhido lá na barriga da mãe, eu vou nascer um ser humano tranquilo, de boa, calmo, propenso ao diálogo. Agora, se eu já vivi uma tempestade lá na barriga da mãe, talvez eu venha aqui já com uma agressividade, uma violência, um jeito transtornado de ser, resultado do que está semeado lá, né? Então, quem semeia ventos, colhe tempestade. Então, e assim, tudo que é semeado lá, desde a gestação, nascimento, infância, adolescência, vai produzir frutos ao longo da vida. Outra comparação mais moderna é com o robô. Então, a gente tem como que um robô invisível aqui na nossa cabeça, que é essa mente subconsciente. Mesma coisa, você não pode dizer que o robô é bom, ou que o robô é mau. Você tem nos filmes aí robôs meio pistoleiros, ou robôs meio malvados, mas não é o robô, é o programa que está instalado nele. O robô só obedece aquilo que está gravado nele. A gente inventa o robô e a gente bota um chip lá com uma programação. Ele vai obedecer o que está programado ali. Assim também o subconsciente da gente. Então, o subconsciente, se gravou medo de borboleta, ele vai me fazer ter medo de borboleta. Até que um dia eu consiga me curar disso. Senão ele sempre vai fazer eu ter medo de borboleta. Ele obedece aquilo que está gravado. Ele não sabe sair fora sozinho, mudar aquilo sozinho. O consciente é que precisa ser usado, né, para fazer isso. O consciente, ele é independente. Ele funciona por conta própria. Ele não pede licença. Ele executa aquilo que está gravado. Então, se a pessoa tem medo de escuro, na hora de dormir, ela não consegue apagar a luz, o subconsciente vai fazer você ter medo de apagar a luz sempre, a não ser que você, quem sabe, comece a questionar. Espera aí, o que pode acontecer se eu apagar a luz? Vai vir um monstro, vai me atacar? Vem os ETs enquanto eu estou dormindo? Ou não existe nada disso? Então, aí eu estou começando a deixar de lado, a desobedecer o meu subconsciente. Estou usando o consciente. O subconsciente produz 4 tipos de resultados na nossa vida. Nós vamos falar de 2 aqui, os outros 2 depois fica para frente para quem for fazer o curso. O subconsciente tem a ver com a maioria dos pensamentos. Pergunto, vocês me respondam aí. Vocês já perceberam que tem um tanto de pensamentos que vem na sua cabeça sem você querer? Vem o pensamento sozinho, perturba o juízo, enche o saco o dia inteiro, te tira o sono de noite, e você quer mandar o pensamento embora, ele não vai. Perceberam já? Isso é o subconsciente. Essa mente automática ali que joga pensamentos na tela da sua mente, que em geral são bobagens, não é daquele jeito, não precisa perder, você perde horas de sono pensando, no dia seguinte às vezes aquilo se resolve facinho, ou não se resolve, mas enfim, não é passando a noite acordado pensando que é o jeito certo de lidar com as coisas, né? Então, se você não souber também direcionar e peraí, mas agora é hora de dormir. Porque se eu não dormir e ficar pensando, amanhã eu estou um bagaço, eu estou cansado, esgotado, e isso não vai me ajudar a lidar com as coisas do dia seguinte. Então,
É claro que às vezes o pensamento é tão tinhoso, tão denso, carregado, que é difícil mandar ele embora. Aliás, a melhor tática não é querer mandar o pensamento embora, não adianta. Aí que você perde o sono mesmo. Não sei se vocês conseguem ler, aí quem consegue ler, vamos ler junto as frases aí que representam alguns pensamentos. Primeira de cima, sou feia, não sei fazer nada direito, ninguém gosta de mim. Ó, pensamentos que estão aí, muita gente fala exatamente assim. Agora, se a gente for analisar, é mesmo? Isso é a mais pura verdade? Não, é bobageira do subconsciente da pessoa. Eu lembro lá nos primeiros anos de parapsicólogo, eu estava atendendo uma moça, acho que uns 18 anos de idade, trabalhando como modelo. Ela estava. E para entrar numa agência de publicidade, ser modelo, porque não era... Tinha que estar dentro dos conformes ali, né? Magra, alta, toda aquela forma, aquele padrão de beleza. E ela, na terapia, ela dizendo assim: eu me acho horrível, eu me acho feia. Quer dizer, olha ali, a pessoa não está enxergando nem o que o espelho mostra. Mas o que ela está enxergando? A sua imagem distorcida lá na mente. É como se tivesse uma foto torta, amassada, lá no subconsciente. Ela está olhando para aquilo lá e não está enxergando a verdade. Aqui, o focinho, né? A verdade dela, que é um ser humano lindo, perfeito, não tem nada de errado, né? Ou mesmo ali em termos de capacidade, inteligência. Todos nós, né, somos maravilhosos nesses aspectos. Estudante ali, né? Mesma coisa. Sou burro mesmo. Aliás, muitas dessas ideias vêm lá da infância. Porque às vezes pais despreparados que xingavam seus filhos, às vezes mandavam uma tarefa para a criança não conseguia fazer direito, até porque às vezes era criança, então não tinha maturidade para fazer certinho, bonitinho, aquilo que o pai pediu. Aí depois vem o pai e esculhamba. Você não vai ser nada na vida. Porque você é um porqueira, porque você é incapaz. E aquilo às vezes dito aos berros, com agressão física. Aí veja se aquilo entra ou não entra lá no subconsciente. Vai ficar como o ferro quente que gravou lá, impregnou no subconsciente essa mentira. E a pessoa adulta, às vezes já fez universidade, fez pós-graduação, fez doutorado, e o subconsciente vai continuar dizendo: eu não sou capaz, eu não vou saber fazer nada nessa vida, parece que eu faço as coisas, eu tiro notas boas, eu já sou formado, eu já tenho uma profissão, mas não, parece que eu não sei fazer nada direito. Então olha ali, o subconsciente que não enxerga a verdade. Aliás, esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar. A mente subconsciente, ela não sabe nada. Se soubesse, ela não faria a gente ter medo de borboleta. Ela não sabe se borboleta tem veneno ou não, se o elevador é perigoso, se o avião mata, se apagar a luz acontece alguma coisa, se falar em público vai acontecer uma tragédia. O subconsciente não sabe nada. Ele só obedece aquilo que ficou gravado lá do passado. É isso que ele sabe. O passado, aquilo que ficou gravado. Então se o pai gritou para a criança: você não vai ser nada na vida, aquilo fica como se fosse a verdade. Talvez aqui dá para falar, ou encaixaria aqui a tal da praga da madrinha, né? Ou praga de mãe, praga de madrinha, que no fundo é isso, é se você ouviu alguma coisa que alguém disse e você engoliu aquilo como se fosse verdade, você aceitou aquilo como se fosse um programa de vida para a sua vida, aí sim aquela praga vai funcionar.
Não porque a palavra da mãe ou da madrinha ou de quem for tem algum poder de me afetar. Não, mas sou eu mesmo, é a minha mente, é aquilo que vai ficar gravado na minha mente. E isso é que vai funcionar. É aquilo ali. Tanto que existem, assim, observações feitas que essa coisa do feitiço pega ou não pega, né? O despacho funciona ou não funciona. E aí tem, assim, situações onde se a pessoa encontrar um sapo seco no seu portão, na hora que está entrando lá com o carro, encontrou ali, ou no seu portãozinho ali, foi levar o lixo para fora, tinha um sapo seco, se a pessoa já começar a pensar assim, não, já fizeram alguma coisa, olha o sapo aqui na frente, e já estou começando a passar mal, porque alguém fez alguma coisa para me prejudicar. É bem possível, se essa pessoa for uma dessas pessoas muito sugestionáveis, no dia seguinte ela está ali já enxergando o mal feito fazendo efeito. E o sapo está lá seco porque foi atropelado, só isso, ninguém pôs ele lá, ninguém fez despacho nenhum. Então, o que essas observações mostram? Não precisa ter despacho nenhum e a sua mente, se a pessoa acredita, vai funcionar como se alguém tivesse feito. E você já começa a se sugestionar e já passa mal, né? Então é o mesmo processo lá das maldições, coisa assim. Se aquilo entrou, eu aceitei, eu absorvi aquilo ficou gravado, a minha mente vai me fazer sentir mal com aquilo, né? O que a gente precisa aprender é aprender a enxergar os pensamentos, aprender a olhar para a própria mente. Na hora que você for deitar, deita ali, respira, acalme a sua mente. Tente olhar para a sua mente e ver qual é o pensamento que está ali agora na minha cabeça. Esse pensamento está falando do quê? De algo do passado ou está me assustando com algo do futuro? Então, nessa hora você está começando a usar o consciente, enxergando os pensamentos que vêm da outra mente. Isso até está lá no Evangelho, quando Jesus diz, vigiai do que acontece na sua mente. Olha só esse pensamento hoje martelando aqui na minha cabeça desde cedo, mas eu estou vendo. Então esse eu que vê, isso é o consciente. Agora, se vem o pensamento lá do subconsciente e você gruda nele, você dá comidinha para ele, ele não vai embora, ele fica ali te atazanando, até porque você, sem querer, deu trela para ele, você alimentou ele, você ficou concordando com ele. Vamos supor, vem o pensamento lá daqueles que a gente viu ali. Eu não sei fazer nada direito. E aí você fica concordando. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É bem assim. Quer dizer, é como se viesse um maluco no portão, na porta da sua casa, e esse maluco está ali te atacando, falando um monte de asneira sobre você, e você está ali. Isso mesmo. Você está concordando com o que o maluco está falando sobre você, em vez de dizer, quer ficar falando? Fique à vontade, mas eu vou aqui me ocupar com outra coisa. Então você não dá atenção para as maluquices do subconsciente, você respira, você se concentra, você foca em outra coisa. Vai se concentrar no que você tem que fazer, deixa os pensamentos de lado. Tem a ver com as emoções. Emoção, é claro que aqui não é o interesse, mas só para distinguir, emoção é aquilo que é mais instantâneo, é aquilo que é mais assim, fração de segundos. A pessoa que tem pânico de alguma coisa, ela bate o olho ali, o coração já acelera, a pessoa já surta, começa a gritar. Isso é emoção. Sentimento é algo mais pensado, assim, mais demorado. Por exemplo, carinho, amor, é sentimento, mas é fruto de uma coisa que você vai construindo. Você vai estar ali se relacionando com uma pessoa, você vai construindo um bem-querer, uma amizade, você vai aprendendo a gostar dessa pessoa. Então, o sentimento é algo mais fruto
da elaboração, da convivência. E emoção é aquilo que vem assim, vem como um impulso, é pânico, é uma crise de ansiedade, são essas coisas assim que vêm lá do subconsciente. Mas os teus pensamentos de amanhã já estão rodando, de amanhã tem que acordar cedo, tem que arrumar a criança para a escola, tem que trabalhar, tem as coisas do meu trabalho, tem que chegar em casa e fazer janta, fica de manhã à porta, tem que saber que eu tenho que tirar do congelador para fazer janta à noite. E é isso. Também entra no inconsciente? Também. Claro que a gente pode como que se disciplinar nesse sentido, da gente ter algum tempinho da gente parar e planejar o dia seguinte. Tá? Então, se você está ali com a mente calma, e você respira e você pergunta, o que eu vou fazer de comida para amanhã? Será que é algo que está no freezer, que eu preciso descongelar agora, para amanhã cedo já poder? Isso é esse pensamento consciente, é você se planejando. Agora, quando é o subconsciente, ele vem sozinho, sem você querer, e faz você ficar martelando, pensando, que são coisas que não tem como resolver, porque não tem, às vezes, uma solução, nem existe aquilo, né? Por exemplo, se uma pessoa é motorista, vai viajar, então ela tem um medo danado em relação a, sei lá, pneu furado. Ela vai viajar daqui uma semana, mas ela já está sofrendo na hora de dormir, porque ela fica pensando, mas nessa viagem, se furar um pneu, será que vai furar numa descida, numa subida? Será que vai ter um acostamento? Será que vou ter como trocar o pneu, ou vou ter que chamar alguém? Isso é bobagem. Quer dizer, o que você pode fazer? Verificar se o socorro do carro está cheio, está lá no bagageiro, se a chave de roda, o macaco estão ali, os equipamentos. Isso sim você pode fazer. Agora, não tem como se adivinhar quando vai furar o pneu. Talvez você dirija há 20 anos o seu carro e nunca fure o pneu. E você ficou ali pensando, um troço inútil. Vamos ver lá, quando acontecer, como é que resolve. Hoje em dia é bastante comum as pessoas assim seguirem muito as suas emoções, seguirem aquilo que elas estão sentindo, né? Então deu vontade de fazer compra, a pessoa está lá fazendo compra. Deu vontade de xingar o outro, a pessoa empresta as suas cordas vocais e dispara um monte de grosseria em cima da outra pessoa. Deu vontade de abrir a geladeira para comer lá o que não pode. Abre a geladeira e se entope de bolo, chocolate, doce, né? Então essa frase aí é meio perigosa, né? Faça o que o coração manda. Está dando vontade de fazer compra no shopping? Vai, compre. E aí você às vezes tem pessoas com dívidas, estão sempre endividadas porque não conseguem se conter, porque seguem os impulsos, porque estão sempre comprando, ou então hoje em dia jogando ali no celular, perdendo dinheiro nos jogos online, né? Ou então está lá alguém que se encantou por uma colega de trabalho, por uma vizinha, vai no boteco e diz, olha, eu estou apaixonado por outra mulher, e agora o que eu faço? E o amigo de boteco capaz de dizer, faz o que o coração manda. Então, a gente não tem que fazer o que o coração manda, a gente tem que fazer o que é o certo. Quer dizer, use o consciente, respire fundo, conte até 1000, até 5000. Use o consciente, analise as coisas, mas não siga os impulsos. Às vezes quem morreu reagindo num assalto, fez o que o coração mandou. Foi para cima, quis brigar, levou um tiro, morreu. Então, fazer o que o coração manda, se for nesse sentido de seguir impulsos, é um problema, né? Porque a gente daí abdica, não pensa, não usa o consciente. Vamos falar do estresse. Um pouquinho. O último da fila ali está meio estressado, pelo jeito, né?
No estresse, a gente vai ver, tem algumas coisas que são muito físicas, inclusive, mas o estresse tem, em termos mentais, que é o que a gente vai focar mais aqui, tem uma luta interior, tem uma resistência. Você está numa fila, mas na tua mente está ali, droga, porcaria, esse troço não anda, mas que demora, mas que inferno, por que está demorando tanto? Quer dizer, o que está acontecendo na sua mente? A sua mente está batendo contra aquela realidade ali. Você está resistindo. Você não quer esperar o que você vai ter que esperar. Assim é às vezes no trânsito, um dia de chuva, um dia de calor, de frio, um problema mecânico no carro. Então, se você não escorregar para esse lado, não tem estresse. Se você aceitar de boa, ficar na fila esperando sua vez, calmamente, não vai ter estresse. Agora, se você já escorrega aqui para essa luta mental, por que está demorando tanto? Isso é o estresse, nesse aspecto de que você está criando um inferno na sua mente, nessa luta mental, nessa não aceitação. Então é não querer alguma coisa que está acontecendo naquele instante. Você não queria passar por aquilo. Mas no caso do trânsito, o carro não voa por enquanto, né? Ou você não tem uma varinha mágica para fazer um pirim-pim-pim, fazer sumir os carros da frente. Não tem. O negócio é esperar. Se for na cidade, às vezes pode ser que você possa sair para a rua da direita, para a esquerda, pegar uma rua paralela. Agora, se é numa rodovia, teve um acidente, a rodovia toda está fechada. Não adianta, espere, calmamente de preferência. Porque daí você pelo menos não adoece, você não gera esse sofrimento dentro de você. Coisas com o carro, com o clima, frio, chuva, calor, doença, trabalho, louça. Se você apenas pegar uma louça de cada vez e for lavando, não tem estresse. Agora, se você está ali se renegando, sofrendo com aquilo, você está criando um sofrimento com essa atitude. Então, quando a gente não sabe lidar com frustrações, perdas, mágoas, sofrimento, isso faz mal para o corpo e para a mente. Aliás, um dos temas do curso que a gente vai fazer depois na sequência tem a ver com essa coisa das perdas, das mágoas, como aprender a perdoar, como aprender a curar na mente da gente essas frustrações que a gente lida na vida. Uma morte, um emprego que se perdeu, um relacionamento que terminou. Como lidar com isso? Como sofrer menos? Como sair dessas coisas mais inteiro, né? Vai ser um dos temas. A psicologia faz muito tempo que aponta essas duas reações que a gente tem diante de situações difíceis. Quer dizer, ou você luta, ou você foge. Ou você enfrenta aquilo ali. Isso vem lá de milhares de anos da evolução da nossa espécie. Então, dependendo lá nas florestas ou lá nas savanas onde o ser humano foi vivendo, ou você encarava aquilo, você tinha que lutar, tinha que brigar, tinha que se defender, ou pernas para que te quero, né? Se o bicho era grande, para se salvar era melhor correr muitas vezes, né? Então é isso que a mente da gente faz nessas situações difíceis. Mesmo que hoje você não tem nenhum bicho grande, nenhum dinossauro, aliás o ser humano nunca viveu com os dinossauros, você não tem nenhum monstro de boca aberta para te comer e que você tenha que... Às vezes são coisas tão simples do dia a dia, mas a reação que o cérebro vai ter é igualzinho. Por isso que o coração acelera, a respiração muda, a pele fica pálida, a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela jura que ela vai morrer em poucos minutos.
vai no hospital, não é nada no corpo, mas o corpo está ali sofrendo por causa da reação que a mente teve diante daquela situação determinada. Então, nessas situações difíceis, a mente ativa as substâncias químicas que põem em risco o bem-estar. Uma série ali de químicas negativas, né, nocivas. Isso muda a pressão. Então, situações de estresse costumam fazer a pressão subir, né? A pessoa às vezes vai ter pressão alta. Sistema imunológico abaixa. A pessoa vive tensa. Dessa tensão vão vir dores, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas. Resultado desse enfrentamento errado daquela situação que está sendo vivida. E da tensão você também pode ter problemas cardiovasculares, infarto, derrame, AVC e tal, né? Veja, para muitas, acho que para todas as situações difíceis da vida, dá para a gente aplicar uma dessas 3 saídas. Tem situações que talvez a única saída seja abandonar aquilo e ir embora. Você está num péssimo emprego, está lá sofrendo assédio moral, ganha pouco, é um ambiente difícil, gritaria, desrespeito. Você tem que ficar ali a vida inteira? Não. Mas não precisa pedir a conta agora, porque você ficou com raiva e já sai porta fora. Vai com calma. Distribua currículos, arrume outro trabalho. Quando tiver tudo engatilhado, daí sim, peça a conta, saia, abandone aquilo ali. Casamento também, às vezes, não tem remédio, porque se tudo foi tentado e não tem jeito, é um relacionamento tóxico, doentio, desumano, às vezes não vai ter outra solução a não ser fazer as malas e terminar aquele relacionamento. Quando é assim um troço absurdo, ninguém tem que ficar ali sofrendo, apanhando. Outro dia uma senhora que eu atendi, ela disse que viveu 20 e poucos anos meio como escrava. Não podia nem botar o lixo lá fora, porque o marido era um ciumento doentio. Então, só de a mulher levar lixo lá fora, ela já estava olhando para alguém que só na cabeça dele, né? E aí, quando ela terminou o casamento, ele surtou de tal maneira que ela teve que fazer boletim de ocorrência, medida protetiva, e não adiantou, ele foi preso. Então, olha ali como tem pessoas que complicam. Agora, se você tem uma pessoa doente em casa, né? Eu vejo famílias que estão lá com idoso, com Alzheimer, a pessoa já não conhece mais nem os próprios familiares. Dá para você botar esse idoso com Alzheimer numa cadeira de roda e empurrar para a rua e dizer, quem quiser pegue, cuide, chega. Dá para fazer isso? Então não cabe a solução número 1, não dá para abandonar aquilo ali, não dá para, né, lavar as mãos. É você que vai ter que cuidar, ou a família, alguém ali junto. Segunda alternativa, tem muitas coisas onde a gente pode fazer alguma coisa. Mas um casamento não está indo bem, mas os dois têm boa vontade, os dois querem ficar juntos. Então aí tem jeito, aí tem solução. Vamos conversar, vamos procurar ajuda, vamos fazer encontro de casal, fazer terapia, ler sobre o assunto. Tem hoje em dia muito material na internet de psicólogos, psicólogas explicando, falando como às vezes fazer as coisas, né? Então dá para fazer algo. A terceira, que serve para todas elas, em todas elas dá para você pôr a 3, que é aceitação. Se você teve que terminar um relacionamento porque não teve mais jeito, aceite que aquele ser humano era um ser humano difícil, que a pessoa nem tem culpa de ter sido assim. Às vezes já vem lá da barriga da mãe, já vem de longe essa problemática toda, e nem a mãe não tem culpa também, porque mãe nenhuma
escolhe, eu quero me sentir assim horrível durante a gravidez, porque eu sei que tem um subconsciente que vai gravar tudo isso, eu quero que esse ser humano nasça perturbado. Ninguém faz isso. Não é por querer, é porque não consegue, né? Então aí também vai a compreensão, o não julgamento, né? Então aceitação, se alguém teve que terminar, aceite que não teve jeito, fique. Eu já atendi, lembro de uma situação onde a pessoa fazia acho que 10 anos que tinha se separado e continuava odiando todo dia o ex, acho que o ex-marido, ou era ex-esposa. Todo dia a pessoa praguejava, maldizia, sofria, odiava aquele que já faz 10 anos que foi embora. Então olha ali, o veneno faz mal para a própria pessoa. Então aceite que não deu certo, vire a página, siga em frente, né? Ou mesmo quando a gente pode mudar, enquanto está mudando, fazendo esforço, aceite também que é daquele jeito. Então a aceitação é como é que chama lá no baralho? É uma carta assim que é o coringa, serve para tudo, né? Porque é você parar de lutar. Até na fila, como eu já falei ali, né? Você está numa fila, tem 3, 4 pessoas na sua frente, no caixa do supermercado, aceite esperar ali tranquilamente. Pronto, não vai ter estresse quando você vê, já chegou a sua vez. Você está no trânsito, está difícil, tem congestionamento, aceite. Não brigue contra aqui na sua mente se não tiver outra solução. Você vai estar mais saudável e não criou estresse. Mais ou menos resumindo seria, veja o que você pode fazer para resolver aquela situação. E aceite aquilo que escapa do seu alcance. Aquilo que não está na sua mão. Não adianta. Mas tem gente que passa o dia praguejando a chuva, o calor, o frio. Inútil, você está perdendo tempo, energia. O que você pode fazer? Você pode ir ao guarda-roupa, isso sim você pode fazer. Vá no guarda-roupa, escolha a roupa adequada, se é um dia de frio, se é um dia de calor. Abra a janela, ventilador, ar-condicionado. Isso está ao seu alcance, faça. Mas não lute contra o frio, o calor, a chuva, a fila, o trânsito. Está doente? Consulte 1, 2, 3, para saber direitinho qual é a doença, faça exames, procure os profissionais, qual é a solução, é remédio, é cirurgia. Faça aquilo que for preciso fazer em paz, sem lutar contra nada. Se o remédio for eficaz, se a cirurgia der certo, você sara, a vida continua. Tem doenças ou tem deficiências que a gente tem que abraçar ela e seguir abraçado a vida inteira. Eu tenho hipotiroidismo. Faz anos que eu tenho que tomar lá um comprimidinho todo dia de manhã, né, para ajudar a hipófise, a tireoide a funcionar ali, porque ela funciona de menos, né? Se você abraçar fazer isso numa boa, não tem problema, você só cria aquela rotina, leva certinho, pronto. Agora se você fica ali bufando, espunando, esperneando, lutando contra, aí é que é o sofrimento, né, que você mesmo está criando. Aceitar aquilo que eu não posso, fazer aquilo que eu posso. Aceitar aquilo que não está no meu alcance, aquilo que eu não controlo, eu não tenho o poder de mexer naquilo, de resolver aquilo. Por outro lado, me concentrar no que eu posso fazer. Qual é o caminho, qual é a saída, qual é a solução. Então, aí sim, é mais vantajoso. Ansiedade. Ansiedade é a mente para frente. A pessoa ansiosa, ela está sempre pensando para frente. Daqui a pouco, hoje de noite, amanhã cedo,
sábado, domingo, um mês para frente, um ano para frente. A mente do ansioso está sempre lá no futuro, mas que não é o futuro de verdade, mas é esse futuro aqui imaginado, projetado, que muitas vezes é um terrorismo que a mente faz em relação ao para frente. E aí você desperdiça de viver a vida agora, nesse momento, né? Outros sentimentos que também têm a ver com o futuro, né? Angústia, tensão, preocupação, medos. Ninguém tem medo do passado. Ninguém é preocupado com algo do passado. Você é preocupado porque a mente futrica ali com algo que está por vir. Medo é sempre algo que está por vir, o parece que está para frente. A ansiedade tem duas maneiras. Não sei se vocês lembram do filme do Shrek, daquele, acho que é o segundo filme, que eles estão viajando para tão distante, e o burro lá pelas tantas começa a perguntar: a gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Então, isso é ansiedade. Com essa cara de quem tem pressa. É pressa que o futuro venha, porque parece que vai ser bom. Quando a gente chegar vai ser bom, vai ser maravilhoso. Então hoje é sexta-feira. Se alguém tem um churrasco amanhã de noite para ir, ou domingo, alguém convidou, a pessoa, se ela for ansiosa, ela já está ali com a mente no churrasco, porque ela já queria que o relógio andasse logo para chegar logo a hora de ir para o churrasco, ou para a balada, ou para a festinha. A criança ansiosa tem passeio na escola, na véspera, às vezes ela vai custar pegar no sono, nem dorme. Ou aqui, nos filmes eu já vi assim, né? Primeiro dia de escola, a família acorda, a criança está lá no sofá sentada já, porque ela já está pronta lá, ou nem dormiu, de tão ansiosa que estava para ir para o primeiro dia. Então é querer que o futuro chegue, mas é inútil, o relógio vai andar na velocidade que anda, não dá para pular nenhum segundo. Então, em vez de você querer que chegue logo, porque você não consegue fazer o relógio andar rápido. Viva a vida nesse momento, se concentre naquilo que está na sua mão nesse momento. Por que a viagem de ida, a pessoa vai para a praia, parece que na ida demora mais do que na volta? Por quê? Porque está ansioso, porque já queria ter chego lá. E aí a pessoa perde a chance de curtir a paisagem, ou fechar o olho, tirar um cochilo, se não for o motorista, né? Botar o celular ali, escutar. Eu, quando dirijo um trecho maior, às vezes eu boto o YouTube ali, certos livros, entrevistas, vou ouvindo. É claro que você tem que estar concentrado no trânsito. Você vai ouvindo os podcasts, entrevistas, audiolivros que tem inteiros ali gravados, em vez de, às vezes, ficar de bobeira. Então, converse, bota uma música, veja a paisagem, esteja onde a vida está, que é naquele instante. Agora, se a tua mente já está lá no destino, você queria chegar lá, não está lá, você está aí no meio da serra, ou num congestionamento, vai demorar ainda para chegar lá, né? Então, esteja no presente, no agora, onde a vida está. A segunda cara da ansiedade é insegurança, é medo. Será que eu vou conseguir? Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? A pessoa está com a mente no futuro, mas pisando em ovos, com receio, insegurança. Então aí também um remédio seria: pergunte para você mesmo, quem sou eu? Eu sou ou não sou capaz de amanhã resolver aquilo que tiver que resolver? Se o estudante estudou bem para a prova, está bem preparado, eu sou ou não sou capaz de responder lá da melhor maneira que eu puder, aquelas perguntas que estiverem lá na prova?
Então esse fortalecer a autoconfiança, em vez de ficar lá, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que... Não adianta. Isso é essa mente, o subconsciente te atormentando. Traga ela de volta para o presente, para agora, para esse instante. Então, de novo aqui, aprenda a observar aquilo que você está sentindo. Aprenda a perceber onde que a sua mente foi. Ela está no futuro? Está no passado? Traga de volta. Siga lá o que Jesus disse, vigiai, vigie os sentimentos, vigie os pensamentos. Perceba o que você está sentindo, se é estresse, se é ansiedade, se é raiva, mas não se deixe dominar por aquilo ali que você está sentindo. Esteja por inteiro no agora. 1 minuto atrás dá para fazer alguma coisa? Já foi, né? Não dá para fazer nada 1 minuto atrás. Talvez nesse momento eu tenha que lidar com as consequências de algo que aconteceu 1 minuto atrás, 10 anos atrás. Mas é agora. 1 minuto, daqui 1 minuto, nesse momento, dá para fazer alguma coisa? Nesse momento? Também não veio ainda. O relógio vai ter que dar uma volta. Aí sim, esse futuro vai ser agora. Aí está na minha mão, aí eu posso fazer alguma coisa. Então, o mais certo seria a gente sempre estar no agora. Como os bichos fazem, né? Não sei se vocês já perceberam esses vídeos lá da África. O gnu, ele corre para escapar, porque a vida dele está em jogo, né? Apenas corre. Minutos depois, se aquilo foi resolvido, está lá o bicho pastando calmamente. Os animais não têm estresse. A natureza não tem estresse. Pensa numa árvore. Vem um temporal e chacoalha a árvore e cai um monte de folha e os galhos podem até quebrar um pedaço ali, cai no chão. Passou o temporal, está ali a árvore calmamente se refazendo até dos traumas, dos galhos quebrados, mas está ali calmamente, em paz, vivendo a sua vida. Às vezes um cachorro que foi machucado, está ferido, foi atropelado, às vezes ele se enfia lá, isso eu vi na minha infância, se enfia lá embaixo da casa, se é uma casa no chão, tem ali um espaço entre as tábuas e o chão, a terra, e o cachorro se enfia lá, fica quietinho lá, quietinho. Ou ele sara, ou às vezes acaba morrendo, mas ele está ali em paz, vivendo a sua dor, aceitando a sua dor, não está estressado, xingando, reagindo de uma maneira insana como nós fazemos. Então, esse instante da vida é o único instante que existe, por isso que ele é o mais importante. Isso às vezes acontece, um exemplo disso são coisas que a gente guarda, né? Às vezes presentes de casamento, a pessoa fica guardando. Se é roupa, aquilo até amarelou já, porque a pessoa acha que ela está guardando, não sei para onde a vida passa, ela não usou aquilo, não desfrutou aquilo, né? Ou tem gente que aí também é o subconsciente que guarda demais, assim, até o dinheiro, a conta lá no banco vai crescendo, e a pessoa guarda. Depois vem os filhos, netos, torram tudo em 1 mês, depois que a pessoa morre, a pessoa fica ali guardando, achando que... Claro que a gente precisa ser organizado, previdente, saber prover também as próprias necessidades, mas saber viver a vida, né? O certo é a gente ir para o passado ou para o futuro o mínimo possível. Agora, a pessoa que está o tempo todo com a mente no futuro, que está ali o tempo todo ansiosa, isso é muito sofrimento.
Ou quem está lá no passado, mágoa, raiva, ressentimentos, está a mente no passado, no passado. E a vida está seguindo aqui. Você está deixando de viver a vida. Uma vez eu atendi um casal que tinha perdido um filho adolescente numa tragédia aí, numa chácara, acho que Morretes. Os meninos cortaram lá uma vara de bambu, iam fazer acho que uma rede, alguma coisa assim para proteger, para a bola não ir para a barroca. Acho que jogo de vôlei, ou a rede de vôlei. E aquele bambu verde bateu na alta tensão. Morreu na hora, com a descarga elétrica da alta tensão, porque o bambu verde, como qualquer árvore verde, serve como condutor. E aí tinham se passado uns 30 anos aquele casal de idosos ali. Eu não aceito, 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 eu não aceito. Olha ali a mente lutando contra aquilo que aconteceu lá. E aí certamente os outros filhos que eles tinham, netos que iam nascendo. Então olha ali como a pessoa está sonegando o amor, afeto para quem está vivo, está do lado, porque a mente está presa lá no passado, na tragédia do passado, que ela não consegue aceitar, não consegue ir para frente. E quem está aí do lado deixa de ter, né? Os netos que vão nascendo deixam de ter a presença dos avós amorosos, porque esses avós estão lá hipnotizados no passado, né? Então, o presente sempre é o melhor. Aliás, isso está lá no Evangelho, né? Quando Jesus fala lá dos lírios do campo, dos pardais, aquele texto termina dizendo que para cada dia basta a sua ocupação. Então, não vos preocupeis. Quer dizer, não fica... Se organize, se planeje, tenha metas, tudo isso muito importante. Mas viva cada momento, dia por dia, né? Com sabedoria. Disso que vem a sabedoria, a serenidade, a paz, quando você está no presente, nesse momento da vida. Uma coisa é você ser rápido quando precisa ser rápido, mas você pode ser rápido sem estar apressado. Pressa é principalmente a cabeça, né? Então, se você precisar correr porque o ônibus está chegando, você está atrasado, apenas corra. Mas bem concentrado para não tropeçar na estrada, para não cair no asfalto. Mas corra se for preciso. Tem gente que tem uma rotina de muitas atividades, muita coisa no mesmo dia para fazer e tal, é tudo muito espremido. Vai, corra, mas com a mente calma. Porque se a mente tiver pressa, você está fazendo uma coisa, mas a mente já está na outra, aí que a gente se dana. Aquela pessoa assim que começa a faxina no quarto, aí larga pela metade porque a mente já puxou para fazer a limpeza em outra parte da casa e nem terminou aquela que começou. Então, olha ali, a pressa, a ansiedade, a mente que puxa para frente. Vamos para os finalmente, de como é importante ali o silêncio, aprender a escutar o silêncio, concentrar nas sensações. A gente tem um monte de chances no dia a dia de estar onde a vida está. Você está no banho, como está ali a imagem, sinta a água, sinta o cheiro do shampoo, o sabonete, as sensações. Esteja ali saboreando as sensações. Agora, acontece isso? Você está a água caindo, a tua mente está na Lua, em Marte, Saturno, Júpiter. Olha ali como você deixa a mente te arrastar para longe, às vezes, das coisas boas do dia a dia, que serviriam como terapia, de você se conectar com a vida, com você mesmo, né? Respiração como despertador, né? Como a gente viu desde o comecinho, concentrar-se ali é fundamental, acalmar-se. Então, respiração, meditação também é uma coisa importante que a gente vai fazer agora, terminando a nossa conversa, e que também vai fazer parte das outras etapas.
Quando o Evangelho diz que Jesus saía à noite e ia para o deserto, passava lá à noite em oração, provavelmente ele fazia alguma coisa nesse estilo, né? Ficar lá quieto, e com a mente em paz, se conectando com ele próprio, acalmando a sua própria mente. Por isso que no dia seguinte ele conseguia dizer para os discípulos: tenham a paz, eu vos dou a paz. Porque a paz é resultado desse sentar a bunda na cadeira, ou numa pedra, ou de pé, ou deitado, não importa a posição, mas acalmar a mente. Ali é que você consegue sentir o que é a paz interior, a mente sossegada. Agora, se a gente está ali nesse agito, a gente adoece, né? Então Jesus até como um modelo, né, dessa interiorização, desse recolhimento. Vamos fazer agora um pequeno treinamento, um exercício, terminando esse nosso encontro. Então descruze as pernas, quem está de perna cruzada, largue a bolsa do lado, deixe as mãos repousando. Uma métrica só para ajudar pode ser assim: enche os pulmões contando até 4 segundos, 5 segundos para encher os pulmões. Segure 4 segundos, 5. Solte no dobro do tempo. Então leve uns 8 segundos esvaziando. Mas não se prenda a isso, é só no sentido de respirar um pouco mais fundo, soltar devagarinho. E veja, você está no controle. Você só consegue respirar desse jeito usando a concentração. Porque você tirou a respiração do automático e você está fazendo ela ser desse jeito, mais prolongada, mais puxada. Então, isso é o presente. É agora. Você se conectando com a vida nesse instante, através desse símbolo da respiração. Para ajudar, você pode pensar ou dizer mentalmente 2 palavras: dentro, fora. Quando o ar está entrando, pense a palavra dentro. Quando o ar está saindo, pense a palavra fora, ou as palavras entrando. 1, 2, 3,